Tá aparecendo aí para vocês? Tá sim. Passou? Aqui? Conseguiu. Ok. Passou, tá tudo certinho. Uhum. E eu tenho um tempo mínimo para apresentar? Ou... É mínimo de 40, máximo de 50 minutos. Tá. Então, o Michele já falou aí as coisas, o Antônio, não sei. Não, eu só falei que ela tem um mínimo de 40, o sim. máximo de 50 e isso, para dar a aula dela. Tá, então tá a gente falado. vai cronometrar e em 10 minutos, quando ficarem faltando 10 minutos para o tempo máximo, né, para os 50, a gente vai avisar, tá? Pode passar disso. Então, conforme Michele já avisou, posso então dar como iniciada a aula? Posso iniciar? Sim. Ok, então... Bom, então, meu nome é Elisiane, eu sou professora da disciplina de histologia aqui, e hoje, então, dando continuidade ao conteúdo programático para a disciplina de histologia, nós vamos estudar e conversar um pouquinho sobre o tecido muscular. Conforme trabalhado, então, já visto nas aulas anteriores e também descrito no cronograma e no plano de ensino que vocês receberam, o tecido muscular, na verdade, ele compõe um dos 4 tecidos básicos, então, um dos 4 tipos de tecidos básicos do nosso organismo, juntamente, então, com o tecido epitelial, tecido conjuntivo e também o tecido nervoso. Então, a aula de hoje, na verdade, é uma continuidade, nós vamos ver um pouquinho já do contexto, juntamente com o tecido epitelial e conjuntivo, mas basicamente as características do tecido muscular e o que os difere desses outros tecidos já vistos e do que nós vamos trabalhar na sequência aqui dessas aulas. Para isso, então, os objetivos da aula de hoje, então, eu vou falar basicamente nesse tempo que nós temos, introdução, então, e tipos de tecido muscular, as funções, a localização e a sua morfologia. Os 3 tipos de músculos, então, vamos trabalhar hoje, ver as diferenças que, embora a gente tenha aí, então, um tecido muscular, nós temos 3 tipos de tecidos que se diferem entre si, inclusive em questão morfológica, funcional e de localização. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho focando na parte morfológica desses tecidos, né? A nossa disciplina é histologia, então, trabalharemos nesse contexto. E, embora esse conteúdo esteja bastante relacionado com a fisiologia, então, muitas coisas que eu vou trabalhar aqui nessa aula de hoje são superficiais, por exemplo, mecanismos de contração neuromuscular, por exemplo, vocês vão ver dentro da parte da fisiologia, então aqui o foco seria mais a parte morfológica. A aula de hoje, então, lá no final, as referências, e eu vou propor lá no finalzinho dessa aula um exercício de fixação. Como a nossa aula está sendo online, então eu vou utilizar uma parte de microscopia virtual, que eu considero bastante interessante, então, para vocês fixarem esse conteúdo, e eu apresento para vocês lá no fim um artigo complementar a esse conteúdo, que envolve, então, o contexto que nós estamos vivendo aqui, do COVID e a parte muscular. Para complementar esse conteúdo, então, sugiro a vocês que leiam o capítulo 10, a minha edição que eu tenho presente aqui é a 13ª, do Junqueira e Carneiro, o capítulo está bastante interessante, então ele está bem bom, bem didático para vocês aprenderem esse conteúdo, então lá tecido muscular, então lembrando, se forem outras edições do Junqueira, então talvez não seja o capítulo 10, que eu estou me referindo à 13ª edição, e ao final dessa aula também, após vocês verem essa aula, eu sugiro que vocês acessem esse vídeo no YouTube, é um vídeo bem curtinho, de 10 minutos, ele foi feito, então, pelo Departamento de Morfologia da Universidade Federal de Sergipe, se não me engano, mas a professora tem uma didática muito interessante e eu acho que resume muito bem o que nós vamos trabalhar aqui hoje. Certo? Então, esse é o conteúdo complementar que vocês podem acessar depois. Bem, então, eu vou introduzir o conteúdo para vocês aqui. Deixa eu tentar reduzir aqui. Eu vou introduzir o conteúdo para vocês aqui, inicialmente, antes da gente entrar, então, em cada tipo de tecido. Então, o que é o tecido muscular? Né? Então, nós vimos até agora na disciplina a parte de tecido epitelial, que faz o revestimento, que é um tecido de revestimento, tecido conjuntivo, que faz toda a parte de nutrição, defesa imunológica, enfim. E aqui nós vamos ver hoje um tecido que é responsável pelas contrações e a movimentação. Quando eu falo em movimentação, eu estou falando aqui em locomoção,
Então, a gente se movimenta, né? Quem faz academia aí está bem mais acostumado à questão de tecido muscular, mas, enfim, ele é responsável pela nossa locomoção, então eu consigo caminhar, levantar minha perna, por exemplo, graças ao tecido muscular, né? Entre outras coisas nervosas, tecido nervoso que a gente vai ver mais na sequência, mas esse tecido ele permite não só a nossa movimentação no caminhar, por exemplo, na nossa locomoção, mas também o bombeamento do sangue, que nós vamos ver o tecido cardíaco, tecido muscular cardíaco hoje, e outros movimentos propulsivos, como, por exemplo, movimentos intestinais, né? Musculatura do estômago, por exemplo, né? E outros, útero, né? Que também compõe aí, então, tecido muscular. Então, não só a movimentação, então, na forma de locomoção, mas de todos os tipos aí de movimentos que o nosso corpo requer para que execute as suas funções. Para isso, então, as células do tecido muscular, elas contêm uma grande quantidade de filamentos citoplasmáticos proteicos que são especializados. E aí que está a diferença desse tecido quando a gente compara com os outros tecidos que nós já vimos, né? Essas proteínas ou esses filamentos, eles transformam energia química em energia mecânica e utilizam o que vocês já devem ter visto falar, né, em outras disciplinas, como por exemplo a fisiologia, no qual é bastante estudado, utiliza a fonte de energia ATP. Então, mais para frente, daqui a um pouquinho, a gente vai falar sobre actina e miosina, são exemplos de duas proteínas bastante encontradas, então, no tecido muscular, que fazem parte, então, da contração. Para que ocorra a contração muscular, lembrando que esses filamentos, eles se intercalam, já vamos ver mais na sequência como é que isso acontece, e a gente tem que utilizar, então, uma energia, que eu já vou mostrar para vocês como funciona. Uma característica muito importante e que nós podemos aplicar aqui a todos os três tipos de células musculares é a forma, o formato dessas células, né? Então, em geral, elas são alongadas, então, e derivadas especialmente da camada embrionária do mesodermo. Essa derivação do mesodermo, então, faz com que aconteça essa deposição de proteínas e que transforme essas células, então, com essas características contráteis que nós vamos ver na sequência. Os três tipos de células musculares que nós vamos trabalhar hoje, nós podemos agrupá-los em duas classes. Então, aqui, vamos chamar de fibras musculares, que é sinônimo de células musculares, e esse termo fibras, ele decorre do processo de que essas células, pelo formato delas, de serem mais alongadas, então aqui, diferentemente de outras células que nós já vimos, vamos chamá-las de fibras. Mas quando eu me refiro, então, a fibra muscular, eu estou querendo dizer célula muscular. É sinônimo, mesma coisa, né? Então, aqui a gente tem dois grupos. Células musculares ou fibras musculares estriadas, e aqui dentre elas nós temos dois tipos. Temos a musculatura esquelética, que compõe então a parte externa, digamos assim, do nosso organismo, já vou mostrar para vocês, e a musculatura cardíaca, com algumas diferenças entre elas. E por fim, as células musculares ou fibras musculares lisas, que têm uma característica um pouco diferente então das fibras musculares estriadas. Basicamente, nós vamos conseguir distinguir essas características pela análise morfológica de um corte histológico, né, possível, né, corado por corantes hematoxilina e eosina, por elas terem composições diferentes. Então, visualmente, ao microscópio óptico, a gente consegue identificar essas características que distinguem, né, a célula da musculatura lisa e da musculatura estriada. Detalhes a gente vai ver de cada uma delas agora na sequência. Então, aqui a gente tem, só vou falar para vocês basicamente aqui rapidinho dos três tipos de músculos e depois nós vamos entrar em detalhes de cada um deles. Então, primeiro que é a musculatura esquelética, ela é voluntária, então, por exemplo, quando eu desejo mexer o meu braço, a minha mão, né, as minhas pernas, então a gente diz que essas células estão sob controle voluntário do nosso organismo. Essa musculatura, então, ela se caracteriza por ter contrações rápidas e vigorosas. Então, aqui está representado, né? A gente já vai ver detalhes dessas fibras musculares, mas aqui está representado toda a musculatura, então, que compõe o sistema de locomoção do nosso organismo. Por outro lado, eu tenho musculatura lisa, então, é uma musculatura que compõe, em geral, os órgãos. Então, nós temos aqui representações de um estômago, por exemplo, entre eles aqui como coloquei vísceras, derme, vasos sanguíneos, então eles têm
compõe também, né, o músculo liso compõe toda essa parte de vísceras e órgãos internos. Normalmente, essa musculatura está sob contração lenta e involuntária, ou seja, a gente não consegue controlar, né, não consegue organizar, digamos assim, esses pensamentos nos quais a gente vai o meu intestino vai funcionar de alguma forma, agora a gente não consegue, né, fazer esse controle. Então, o músculo liso, então, a gente diz que ele tem uma contração involuntária. E juntamente, então, uma morfologia semelhante ao músculo esquelético, aqui a gente tem o tecido muscular cardíaco, que ele é restrito ao coração, e ele tem, como todos nós sabemos, um mecanismo de contração involuntário, vigoroso e rítmico. Certo? Então, são esses 3 tipos aqui que compõem o tecido muscular. Aqui eu coloquei um corte histológico, pessoal, só para vocês observarem de forma geral. Lembrando que isso aqui é um corte histológico apenas de tecido muscular e não engloba outros tecidos do organismo. Mas é para a gente verificar a estrutura desse tecido. Aqui, como a gente viu, e agora, no início da aula, que tem os 2 tipos de tecido muscular, liso e estriado, eu quero mostrar para vocês aqui o que seria um tecido muscular estriado. Vejam que a gente consegue ver aqui estrias transversais, que são essas linhas aqui, que a gente pode dizer de uma forma bem inicial, né? Que representam, então, as fibras musculares. Aqui está representada uma musculatura estriada esquelética, e nós já vamos ver as diferenças, os núcleos delas estão representados aqui, que eles se localizam, então, na periferia do tecido. O importante, pessoal, quando a gente fala em tecido muscular, tem alguns termos que nós temos que trazer aqui para que sejam familiarizados por nós. Apesar de praticamente os componentes celulares serem muito parecidos, eles são chamados por nomes diferentes. Então, aqui, o que a gente chama de membrana celular em outras células, aqui a gente vai chamar de sarcolema. O citoplasma aqui vai ser chamado de sarcoplasma. O retículo endoplasmático, por exemplo, desculpa, de retículo sarcoplasmático. As mitocôndrias são chamadas de sarcossomas. E como eu já falei para vocês aqui, as fibras musculares, então, são chamadas, as células musculares podem ser chamadas de fibras musculares. Então, depende da referência que vocês forem ler ou forem buscar, podem ter nomes diferentes, mas lembrando que esses termos são restritos ao tecido muscular. Todas essas alterações que nós vamos ver na sequência, pessoal, elas podem ser vistas por microscopia óptica, que é a base da histologia, e normalmente os corantes, como a gente está vendo aqui, normalmente são utilizados corantes como hematoxilina, eosina, guinza. Então, são corantes que coram nessas cores rosa e roxo. Então, em geral, as técnicas que a gente já vai ver, elas têm um pouco dessa coloração. Esse é só um desenho, pessoal, que eu coloquei aqui, é um GIF. Ele não reflete de forma científica o que eu estou falando para vocês, mas é só para exemplificar o que acontece com uma célula muscular, ou uma contração muscular, para vocês lembrarem, então, da capacidade contrátil dessas células, que é uma característica bastante importante, né? Por exemplo, quando a gente chegar ali no coração, vocês vão ver que o coração ele tem batimentos rítmicos, involuntários e contínuos. Então, ele precisa, por exemplo, ter esse tipo de batimento e de contração para que ele execute as suas funções e que a gente, né, se mantenha vivos. Então, lembrando que isso aqui a gente não envolve característica específica de nenhuma célula, elas não ficam isoladas assim, né? Lembrando que é um tecido muscular, então ele fica unido, as células são unidas umas às outras, né? Mas só para vocês lembrarem aqui, gravarem o desenho, então, das células musculares e a sua capacidade contrátil. Bem, então nós vamos falar um pouquinho agora sobre o primeiro tipo de célula muscular, que é o músculo esquelético. Ele está sob controle voluntário de contração, então, e ele está presente, então, para facilitar esse movimento do corpo ou de suas partes. Então, está aqui representada a parte de musculatura, no homem, né? Então, toda a musculatura esquelética. Lembrando que esse tipo de músculo, ele produz movimento e estabiliza as articulações. Então, graças a ele, a gente consegue caminhar, por exemplo, correr
Eu consigo movimentar os meus braços aqui e fazer esses movimentos que vocês estão enxergando aí do outro lado. Veremos agora que esse músculo, então, ele é formado por feixes de células bastante longas, que podem ser até de 30 centímetros. São cilíndricas e tem umas características bastante importantes aqui que as diferem esse tecido, né, de outros tipos. Então, são células multinucleadas e com inúmeros filamentos cilíndricos. Esses filamentos a gente não consegue ver, mas a multinucleação sim. E aqui também, muito importante, pessoal, que os numerosos núcleos, que são redondos, né, ou elípticos, eles localizam-se na parte periférica da célula, logo abaixo do sarcolema, ou seja, logo abaixo da membrana plasmática. Então, aqui está uma representação do Junqueira. Aqui a gente tem um corte longitudinal, no qual eu consigo ver aqui, que a gente já vai ver na sequência que isso aqui são os sarcômeros, mas a gente consegue ver essas estrias transversais e vejam aqui, ó, os núcleos bem periféricos. Então, tá aqui uma fibra muscular e aqui os núcleos múltiplos na periferia dessa fibra. Dentro da parte muscular, pessoal, e embora outras células também, quando a gente fala, por exemplo, em epitélio glandular, é a mesma coisa. Então, dependendo do tipo de corte desse tecido, eu tenho uma visão diferente. Aqui a gente vê um corte transversal e vejam que aqui é completamente diferente a morfologia do que ela que eu vejo aqui. Então, é bastante importante quando a gente está fazendo uma análise, né, a gente saber ou ter em mente que esses cortes eles podem ser tanto longitudinais quanto transversais. E a forma do corte histológico vai provocar, então, a modificação na forma da célula que a gente vai visualizar. Esses núcleos, pessoal, é bastante importante aqui, que eles auxiliam, então, na distinção entre o músculo cardíaco e o músculo esquelético, lembrando que ambos são estriados. Aqui, antes de a gente chegar, então, na parte da morfologia, eu vou só explicar para vocês aqui como é que essa fibra muscular, né, como é que ela é, o músculo, como é que ele é representado, para que a gente consiga entender um pouquinho a imagem. Essa é uma imagem também do Junqueira, tá lá, que mostra a organização do músculo estriado esquelético. Desculpa, pessoal, tô... Aqui tá... A voz tá ruim. E aí, então, aqui a gente está mostrando as fibras musculares. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. As fibras musculares, que são as menores partes desse tecido, são envoltas, então, por tecido conjuntivo, que formam os feixes musculares. E no final, pessoal, todo um tecido conjuntivo envolve toda a parte do músculo. Então, quando a gente fala em tecido muscular, eu vou estar falando também de tecido conjuntivo associado. E esse tecido conjuntivo tem nomes. Então, só para vocês lembrarem aqui, então a gente tem o que a gente chama de epimísio, é o tecido conjuntivo que envolve todo o músculo inteiro. Perimísio, então, é o tecido conjuntivo que envolve um conjunto de fibras musculares. Então, seria essa parte aqui, ó, tá? Mais fina. E a parte menorzinha, digamos assim, a parte mais fina de tecido conjuntivo que envolve individualmente cada fibra muscular é chamada de endomísio. Lembrando que toda essa parte aqui de tecido conjuntivo, ela é vascularizada, então existem capilares que passam, né, por esse tecido conjuntivo que vão fazer toda uma inervação e uma vascularização desse tecido. Essas características vão ser visíveis, então, num corte histológico de microscopia óptica. Né? Então, esse tecido conjuntivo ele tem essa função de manter essas fibras unidas, além de agir na transmissão de forças produzidas pela contração. Então, ele mantém todas elas juntas. Vejam aqui que se a gente for separá-las, essas fibras musculares, então, elas são divididas em vários miofibrilas. Então, o tecido conjuntivo, justamente, ele está presente ali nesses três formatos, e eles apresentam composições diferentes, dependendo da parte de revestimento aqui. E tem essa função, na verdade, de manter essas fibras unidas e agir, então, para fazer com que essas fibras tenham uma contração em conjunto. Só um critério de curiosidade aqui, pessoal, antes da gente chegar lá também, é que eu mostrei, tem essa imagem que ela mostra um corte de tecido de músculo, né, que então, do músculo todo, vejam que ele se afina nas extremidades,
na qual, então, normalmente esses músculos se ligam, então, nos tendões, e nesse momento, então, aqui começam a se entrar, então, fibras colágenas que começam a adentrar nesse tecido muscular para se inserir nessas dobras. Então, aqui, quando elas começam a se inserir nos tendões, então, eles têm uma parte maior de tecido muscular. Isso que eu falei nessa imagem anterior, ele está representado nesse corte histológico de microscopia óptica. Aqui, gente, a gente vê a fibra muscular, então cada círculo oval aqui, né, ele está representado uma fibra muscular, então vejam, aqui tem várias. Esse mais escurinho aqui, mais roxinho, é um núcleo. Então, como a gente está tratando aqui de músculo esquelético, eu estou falando em fibras multinucleadas, com núcleos periféricos, ligados, então, à membrana. Então, aqui, N núcleos. Capilares sanguíneos ao longo das fibras do tecido conjuntivo. E aqui a gente tem dentro aqui, então, o epimísio, tá representando, acho que não tem E, tá aqui, né? O epimísio, que é aquela membrana de tecido conjuntivo mais fininha, e aqui o perimísio, então, que separa os feixes musculares, certo? Então, isso aqui só para mostrar que, então, tudo que eu acabei de falar para vocês aqui, ele é representado no corte histológico. Aqui desse lado, eu já vou mostrar para vocês mais na sequência agora, quando a gente pega uma fibra muscular dessa e segmenta ela, então a gente vai ver aqui as linhas, né? As estrias transversais. E da onde que saem essas estrias transversais? O que elas representam, então, dentro das células? Na verdade, a gente consegue ver essas fibras estriadas porque elas têm diferenças de composição proteica. Então, a gente não vai trabalhar tão em detalhes aqui, porque muito provavelmente, se não viram ainda, vocês vão trabalhar isso na fisiologia, mas elas são essas diferenças de proteínas fazem com que essas células se contraiam. Então, que a gente tem o sarcômero, que a gente já vai falar um pouquinho melhor dele, que é a parte contrátil das células. E essa composição, na verdade, essas cores que a gente vê, quando a gente olha numa morfologia e olha o microscópio óptico, é decorrente da composição proteica dessas fibras. Tá melhor representado nessa próxima imagem aqui. Isso. Então, aqui, pessoal, eu coloquei dois cortes histológicos e um aqui para a gente entender de microscopia eletrônica. Vejam nesse primeiro corte que a gente tem duas representações, longitudinal e transversal. Então, aqui a gente consegue ver as linhas, vejam aqui os núcleos, vários núcleos periféricos nas fibras musculares, e aqui um corte transversal. Núcleos também periféricos, mas a gente consegue ver aqui os feixes musculares envoltos por tecido conjuntivo. Nesse corte longitudinal, eu consigo ver aqui os sarcômeros. E se a gente, nessas linhas transversais que estão representadas aqui, essas bandas, então a gente tem aqui a banda A e a banda I. Como eu falei para vocês, não vamos entrar em detalhes, mas só para mostrar que existem essas faixas claras e escuras, e elas representam, então, a parte contrátil do músculo esquelético. Então, isso só nos mostra uma característica, então, do tecido muscular esquelético, e ele representa a parte proteica dessas células. Aqui. Essa imagem também do Junqueira, pessoal, ele mostra aqui as diferenças entre os filamentos de actina e de miosina. Aqui eu vou usar actina e miosina, que ele vai representar os filamentos finos e grossos. Então, os filamentos grossos são filamentos de miosina, e os filamentos finos a gente considera aqui, então, a maior parte deles como filamentos de actina. Imaginem que vocês, né, estão com o músculo mais ou menos dessa forma aqui que eles se juntam, digamos assim. Ocorre um deslizamento das proteínas, quando ocorre essa contração muscular, dos filamentos finos, então, para dentro do sarcômero, que é toda essa parte aqui que a gente está vendo, tá? Então, o que interessa para nós aqui na histologia, inclusive dentro desse tempo que eu tenho aqui para falar para vocês, né, é a parte morfológica. É claro que eu quero que vocês entendam isso, né? Bastante importante esse entendimento para vocês compreenderem a observação que vocês estão fazendo no microscópio. Mas lembrando, se vocês gravarem nesse momento que a contração muscular, né, o sarcômero que eu estou vendo aqui, ó, nada mais é do que uma combinação de proteínas que se diz que durante a contração muscular elas, digamos, elas se deslizam da parte de
os filamentos finos para dentro dos filamentos grossos, já está ótimo, tá? Então, mas para entender de forma mais simplificada, lembrando que o que a gente vê, então, é o sarcômero, a unidade contrátil dessa célula, e essas proteínas que estão representadas por filamentos finos e por filamentos grossos. Se a gente for entrar em mais detalhes de filamentos finos, a gente vai ver que a composição deles inclui também outras proteínas, como proteína e tropomiosina, que são essenciais, então, para fazer a contração muscular. Mas nós não vamos entrar em detalhes aqui nessa aula. Só coloquei aqui um GIF também, pessoal, isso aqui é da internet, né? Tá ali disponível, se a gente bota esses GIFs, aparecem várias coisas, que eu achei que representava bem como ocorre esse processo de contração. Em verde, a gente vê os filamentos grossos aqui de miosina, e aqui os filamentos de actina, né? Os filamentos finos compostos de actina, tropomiosina e troponina. Rapidinho aqui para a gente entender dentro desse contexto, que o nosso foco é morfologia, para que ocorra essa contração muscular, eu preciso de uma fonte de energia que é o ATP, né? Então, graças ao ATP, que essas fibras, esses filamentos finos, eles deslizam pelos filamentos grossos e ocorre a contração muscular. Isso é importante porque, dependendo do tipo de corte que eu vou ter uma morfologia diferente ao microscópio óptico, especialmente nuclear. Quando, imaginem, se a fibra está distendida, ela tem um aspecto. Se ela está contraída, ela tem outro. Ah, pessoal, mas isso só para a gente trabalhar rapidinho aqui, então, é o mecanismo de contração muscular. Lembrem que precisa de ATP. Uma coisa bastante interessante, por exemplo, no rigor mortis, né? Quando uma pessoa após a morte, quando ocorre a depressão do ATP, então esses componentes aqui, eles não conseguem se soltar, digamos assim, né? E as células permanecem unidas, permanece contraída, então o que a gente chama de rigor mortis, é que ocorre após a morte. Tá? Aqui, então, essa imagem também do Junqueira, eu achei interessante trazer aqui para vocês, porque traz não somente o tecido esquelético, como a gente já viu, mas como um todo aqui, né? Então, aqui é um corte de língua. Vejam que aqui a gente tem o epitélio, o tecido conjuntivo que nós já trabalhamos, tecido epitelial de revestimento. Logo abaixo, o tecido conjuntivo, que vem, né, juntamente com o tecido epitelial, que dá sustentação para esse tipo de epitélio e nutrição também. E aqui a gente tem o músculo esquelético, tá? Isso aqui é uma coloração diferente, uma coloração imunohistoquímica, e é por isso que ele fica marrom, dessa forma. Mas vejam que aqui o músculo esquelético, ele é envolto por bastante tecido conjuntivo, que é esse mais clarinho aqui, tá? Então, aqui só para mostrar para vocês uma lâmina, porque quando vocês vão olhar uma lâmina histológica, ela não vai estar só lá o recorte do tecido muscular, né? A gente vai localizar normalmente esse tecido muscular dentro de um outro contexto. Então, só para mostrar para vocês aqui essa presença. Só critério de curiosidade aqui, essa coloração cora mioglobina, então uma proteína semelhante à hemoglobina no sangue, que cora e mantém o oxigênio aqui nessas células para que ocorra essa contração muscular. Bom, pessoal, visto a questão da musculatura estriada esquelética, a gente vai aplicar conceitos bastante semelhantes aqui no músculo cardíaco. O músculo cardíaco é também um músculo, uma musculatura estriada, não voluntária, limitada ao coração e algumas veias pulmonares. Tá? Mas, basicamente, aqui é um GIF também, pessoal, uma célula contraindo. Então, a célula muscular cardíaca, ela tem essa propriedade de contração espontânea. E aqui a gente tem células cilíndricas também, assim como as células musculares esqueléticas, alongadas, muitas vezes ramificadas, mas elas são menores, então, quando comparadas às células esqueléticas, ou seja, mais curtas. Diferentemente das esqueléticas, que têm vários núcleos, aqui as células musculares cardíacas têm apenas um ou dois núcleos grandes, geralmente ovais, e que aqui, diferentemente das células musculares esqueléticas, eles se localizam no centro da fibra. E essas características, dessa característica nuclear, fazem que a gente consiga diferenciar essa célula. Uma característica bastante importante, que é exclusiva da musculatura cardíaca, é a presença de discos intercalares, que representam aqui as junções intracelulares. Quando a gente estuda lá na parte inicial de biologia celular,
as junções celulares, então a gente sabe que tem junções adesivas, que mantêm as células próximas umas às outras, um componente bastante interessante e importante aqui para as células da musculatura cardíaca, e ainda existem as junções comunicantes, que permitem a passagem, então, de componentes entre uma célula e outra. Aqui nas células da musculatura cardíaca, esses discos intercalares nada mais são do que junções adesivas, né, que juntam essas células para que ocorra uma contração rítmica necessária para o coração, e também junções comunicantes, ocorre a passagem de íons e de outras substâncias que mantêm essas contrações uniformes. Tá? Então, isso a gente vai ver nos cortes histológicos. Aqui, então, ele difere da musculatura esquelética, então, por possuir, e da lisa também, por possuir uma ritmicidade inerente, bem como essa capacidade de se contrair espontaneamente. Então, se vocês colocarem no Google, lá vai aparecer célula muscular cardíaca, elas aparecem até em cultura celular, é muito bonito de ver, porque essas células, elas se contraem de forma espontânea, por essa ritmicidade inerente a essas células. Então, essa é muito uma propriedade intrínseca dessa célula bastante interessante. Aqui, gente, 2 cortes histológicos, então vejam, de células musculares cardíacas. Aqui a gente tem uma seção longitudinal e aqui uma seção transversal. Então, é a mesma musculatura, porém um corte histológico diferente, né? Vejam aqui, pessoal. Então, aqui a gente consegue, então, uma imagem, né? Não está tão aproximado, mas a gente consegue ver as linhas aqui representadas. E aqui, em D, que está marcado aqui, ó, ele está marcando os desmossomos ou os discos intercalados, que representam essas junções celulares que fazem com que essas células permaneçam unidas. Os núcleos dessas células são maiores e são centrais, vejam que eles estão localizados no meio da fibra. Tá? Então, o que difere isso, né, essas características que diferem essas células e esse tecido cardíaco, então, tecido cardíaco do tecido esquelético. Aqui, por outro lado, a gente vê um corte transversal, tá? Então, núcleos aqui localizados, então, centralmente a fibra ao músculo, né? E em cada um deles aqui existem depósitos de glicogênio que vão dar energia para essas células, mas nessa coloração, então, eles aparecem como espaços claros. Tá? Então, essas são características que diferem, então vejam que elas mantêm, na verdade, essas estrias transversais, mas dependendo do corte, então isso se modifica. Núcleos. Mesma coisa aqui, pessoal, tá? Então, músculo cardíaco na seção longitudinal. Aqui está representado um depósito anterior de glicogênio, que acabou ficando um espaço claro. Em roxinho aqui, né? A gente vê, então, normalmente corado pela hematoxilina, se veem os núcleos dessas células. Núcleos centrais nas fibras musculares, tá? Então, daqui está só um recorte da fibra muscular. E aqui os discos intercalados, que são característicos, então, do tecido cardíaco. Aqui eu mostrei para vocês uma outra coloração, pessoal, uma coloração diferente, então por isso que ele aparece mais lilazinho. Tá, eu usei bastante essa referência aqui para fazer essa aula, então se vocês acessarem, esse material é bastante interativo. Clica lá, vocês vão conseguir aumentar, diminuir, enfim, ver vários planos, então, desse corte, e é bem interessante para vocês aprenderem e verem as estruturas que a gente está comentando aqui. Vejam aqui, núcleo central, né? E aqui está representado, é uma imagem do Gardner também, que está nas referências bibliográficas de vocês no plano de ensino, que mostra o que seriam, então, esses discos intercalares, que são características importantes aqui, essenciais do músculo cardíaco. Lembrando que aqui, como ele é um músculo estriado, ele tem uma composição de contração muscular de actina e de filamentos, né, de actina e miosina bastante semelhantes ao que nós vimos na musculatura esquelética, mas ele não é assim tão organizado. Mas, de forma geral, aqui, a gente vai ver as estruturas, né, as estrias, e vamos considerar semelhantes, né? Mas, enfim, embora tenham detalhes específicos que não cabe aqui nessa aula de hoje. Então, aqui está uma visão bidimensional, aqui, uma visão tridimensional dessas junções celulares, que a gente vê aqui. Vejam, tem muitas mitocôndrias, então, como é uma célula que tem um batimento cardíaco constante, né? Então, ela está
frequente, né, ativa o tempo todo, são células que requerem bastante mitocôndrias, né, que vão fornecer energia para que ocorra essa contração. Então, aqui tem representação de mitocôndrias, e aqui, então, as junções celulares que permitem, então, a adesão e a troca de substâncias entre essas células, que representam aqui os discos intercalares. E por fim, pessoal, o músculo liso, né? O nosso terceiro tipo de músculo. Aqui a gente vai ter um pouco de uma estrutura celular e tecidual um pouco diferente, né? Só lembrando, ele é uma musculatura que acompanha, então, normalmente as vísceras, os órgãos, paredes dos vasos sanguíneos, e ele é involuntário. Diferentemente, ele é liso porque aqui não existem estrias transversais. As células, da mesma forma que as anteriores, elas são longas e fusiformes, ou seja, elas têm uma característica afilada nas pontas, então mais espessas no centro e afiladas nas extremidades. E aqui também o núcleo dela é elíptico, único e central. Então, essa característica morfológica faz com que a gente consiga fazer a diferenciação dessa célula. Como ele é liso, ele não possui estrias transversais, organizam-se em feixes e são revestidos por uma lâmina basal. São unidos, então, por fibras colar reticulares, que fazem com que esse músculo todo, né, ele se mantenha unido. E também elas têm uma capacidade de síntese, né, de algumas fibras reticulares quando necessário. Aqui há também abundância de mitocôndrias, porque essas células, muitas vezes, elas precisam sintetizar essas substâncias. Aqui está uma visão, então, tridimensional do segmento do músculo liso, lembrando que são células fusiformes com um núcleo central e da mesma forma que as anteriores, dependendo do corte histológico que nós temos aqui, tanto transversal ou longitudinal, vai apresentar diferenças de morfologia que estão representadas aqui. O interessante dessas células é que elas têm diferentes tamanhos, então elas têm uma variabilidade de tamanho muito grande, estão presentes, por exemplo, no útero gravídico, no qual elas são bastante grandes, e quando a gente compara uma arteríola, por exemplo, elas são pequenininhas. Aqui está representado, então, 2 cortes histológicos também, dessas células musculares lisas. Vejam que, diferente das que nós vimos até então, essas células não contêm estrias. Aqui é um corte longitudinal, então, os núcleos, na verdade, os núcleos estão compridinhos, né? Eles não estão contraídos. Então, mostra que esse músculo ele não está contraído, está relaxado, né? E aqui, por outro lado, é uma seção transversal, mostra aqui essas fibras musculares, então, né? Com núcleo único e central, redondo, ele acompanha o formato da célula, vejam como está aqui. Como essas células elas estão mais distendidas aqui, o núcleo acompanha o formato da célula. Ambas visualizadas por microscopia eletrônica, né? Então, por isso que ele apresenta, então, essa característica. Aqui também, pessoal, mostrei, só para mostrar para vocês essa imagem aqui de uma musculatura contraída, então comparem com esse aqui anterior, no qual os núcleos, eles ficam bem esticados. Aqui, os núcleos, esses roxos aqui, né, mais corados pela hematoxilina, eles ficam mais contraídos, eles parecem né, mais ondulados, então, geralmente em virtude da contração desse tecido. E aqui a gente tem, então, o citoplasma dessas células que a gente não consegue visualizar as delimitações. Aqui é uma micrografia eletrônica da célula muscular lisa, então vejam que ela é uma célula alongada, como está representado aqui, com um núcleo grande, central, que acompanha o formato fusiforme das células. E aqui só a critério de curiosidade, já falei um pouquinho, mas vamos lembrar aqui, a maior célula muscular lisa aparece no útero gravídico, então ela tem um tamanho grande, e a menor célula, então, pode ser encontrada nas arteríolas. O que eu quero mostrar para vocês aqui é a diferença do tamanho dessas células, que elas podem variar dependendo do local onde elas estão presentes. E aqui, gente, diferentemente do que nós vimos para a contração do tecido muscular estriado, aqui é um pouco diferente. Então, na verdade, são proteínas contráteis que se unem, então, aqui, que eu acabei não botando, em corpos densos, que são proteínas um pouco diferentes do que nós vimos, e embora a actina e miosina também estejam presentes, eles têm isoformas diferentes, mas de forma geral, o que interessa para nós aqui na parte da histologia, considerando o tempo que nós temos também para abordar, é que essas células também elas se unem
se contraem da mesma forma, né? E essa contração muscular vai fazer com que essa célula aumente ou diminua de tamanho e cause uma alteração morfológica no núcleo que a gente consegue visualizar, então, no corte histológico. Bem, gente, por fim, né? Vimos, então, os 3 tipos de tecido. Rapidamente, né? A gente não conseguiu entrar muito em detalhes. Essa morfologia ela é melhor vista quando a gente observa a microscopia. Então, por isso que é muito importante a gente treinar o olho nessas imagens e avaliar isso por microscopia também. Mas só para finalizar aqui, a gente trabalhou 3 tipos de músculos: músculo esquelético, músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco e o músculo liso. Então, lembrando que o músculo estriado ele possui essas estrias transversais em virtude das proteínas citoplasmáticas, que são basicamente a maior composição, né, por actina e miosina, e a unidade contrátil dessas células, que é o sarcômero. Isso a gente consegue visualizar, então, na microscopia óptica. Os núcleos das células da musculatura esquelética são múltiplos e, em geral, localizados na periferia dessas células, logo abaixo ao sarculeno. Lisiane, só para avisar que você tem 40 minutos até agora. Ah, tá bem, obrigada. Aqui a gente tem, então, a parte corte transversal, vejam um núcleo na periferia da célula. Músculo cardíaco, então, também estriado, então a gente consegue ver da mesma forma, né? A parte dos sarcômeros, que são representadas, então, e coradas, né, no corte histológico, e a musculatura lisa. Então, diferente das duas anteriores, aqui a gente não vê estrias, o núcleo é único e central, o que ajuda, então, a diferenciar essas células. Então, eu achei bastante interessante esse mecanismo. Aqui vocês podem acessar também esse conteúdo, lá tem uma explicação mais detalhada. Eu acho interessante, então, para gravar, né, essas diferenças. Essa tabelinha que eu construí também baseado nas diferenças desses 3 músculos, eu acho bem legal que vocês leiam também isso e gravem isso na mente de vocês, porque depois a gente vai estar lá, vai estar analisando as lâminas e é necessário, então, toda essa diferenciação para que a gente consiga identificar morfologicamente esses tecidos, né? Então, aqui eu coloquei só a musculatura esquelética, cardíaca e lisa, lembrando que a esquelética e cardíaca são estriadas, então aqui a gente vai ter musculatura estriada, exibem estrias cruzadas, que é uma das características principais, musculatura lisa, então não estriada, lembrando que a musculatura esquelética, então, como a gente tem um controle voluntário, então, nós não vimos aqui hoje a inervação, mas ela tem neurônios motores, que isso vocês provavelmente vão trabalhar melhor na fisiologia. E essas outras 2 musculaturas aqui, então, são inervadas por sistema nervoso autônomo, então é diferente um pouco a musculatura e por isso a inervação, então por isso que a gente não controla. E aqui as características morfológicas nos quais nós já comentamos, que são bastante importantes, que vocês depois deem uma olhada. Esse aqui, pessoal, eu tirei vou botar no final esse site para vocês, é bem legal. Lá vocês conseguem ter uma microscopia virtual, então vocês conseguem verificar e mexer na lâmina e ampliar a imagem, é bem interessante. Aqui a gente vê fibras musculares esqueléticas em pequeno aumento, então a gente não consegue verificar com detalhes as estrias transversais. Se eu aumento um pouquinho, tá aqui, eu consigo ver em mais detalhes. Então, recomendo a vocês que olhem lá. A gente consegue ver as estrias proeminentes, núcleos periféricos, como estão representados aqui. Lá vocês conseguem aumentar e diminuir de tamanho. É uma ferramenta bem legal. Conseguem selecionar aqui em cima o campo. Então, bem bom para aprender e para estudar. Ela é bastante didática. Tá? Então, só vou mostrar para vocês agora os 3 tecidos histológicos que a gente trabalhou. Tecido aqui cardíaco. Pessoal, esse aqui não ficou... acabei não botando a animação aqui. Mas, ao fundo, a gente vê uma imagem mais ampliada, né, com o tecido estriado cardíaco, ou tecido muscular estriado cardíaco, né. Ele é involuntário, então vejam que as células têm filamentos contráteis aqui, um núcleo único, ou ocasionalmente 2, localizados centralmente e ainda contém as estrias. Então, a localização dos núcleos difere daquelas imagens que nós vimos anteriormente. Aqui uma imagem mais ampla também de tecido muscular liso. Vejam que está lisa, né? A musculatura é lisa, em todo esse tecido aqui, né?
núcleos únicos, centrais e alongados. Então, uma imagem mais aproximada dessa mesma lâmina, eu consigo ver esses núcleos centrais e não vejo essas estrias ao longo aqui das minhas fibras musculares. Né? Lembrando aqui o que a gente já trabalhou lá no início dessa disciplina, citoplasma eosinofílico. Então, em virtude da coloração, ele pega essa coloração mais rosinha, né? Então, em virtude dessas propriedades de ácido base. Para referência para a aula de hoje, pessoal, né, embora eu já tenha falado, eu coloquei aqui os desenhos, né, a capa dos livros, que eu acho bastante interessante, então deem uma olhada, esse aqui é que eu usei, essa edição. Usei o do Gardner também, que está nas referências lá de vocês do plano de ensino. Deixo para vocês aqui como material de estudo, né, se vocês quiserem acessar uma outra hora. Esse site, esse Atlas da PUC, que está bem simples e bem bom para estudar. Isso aqui, ele tem mais detalhes, tem lâminas mais coisas, né? Mas de microscopia virtual, também microscopia virtual, vocês vão botar lá e vocês conseguem interagir com a lâmina, aumenta, diminui, mexe na lâmina. É uma ferramenta muito importante para estudar em casa quando não tem um microscópio. E esse aqui foi o que eu usei para a aula de hoje, tá? Muito didática essa ferramenta, recomendo a vocês usarem, mexerem nessas mesmas lâminas, inclusive, que eu trabalhei aqui na aula de hoje, porque eu acho que vai ajudá-los a fixar melhor esse conteúdo. E para que vocês tenham, então, uma familiaridade com essas ferramentas, eu proponho um exercício, tá, que vocês vão fazer, vão me entregar na próxima aula. Vocês vão acessar esse link que eu estou colocando aqui, e esse link ele vai dar acesso a essa lâmina aqui de intestino, tá? Então, vocês vão ver aqui que nessa lâmina de intestino vai ter diferentes tipos de tecido, e eu quero que vocês selecionem aqui, ó, vocês vão entrar aqui em cima, dá para selecionar o campo, seleciona musculatura lisa, tá? Vocês vão selecionar qualquer lugar aqui que vocês encontrarem, vocês vão encontrar o melhor lugar que acharem, né, que quiserem, fotografa, como vocês estivessem fazendo fotografa com a câmera ou do celular ou do computador, identifica os componentes celulares baseados, então, na aula de hoje, e vocês vão me entregar essa atividade, tá? Então, esse é o tema de casa, na próxima aula, e aí, para vocês, então, fixarem um pouquinho esse conteúdo e se familiarizarem com essa ferramenta, que ela é uma excelente ferramenta, enquanto a gente não acessa, aí, então, os laboratórios e, enfim, quando continuam as aulas online. Mesmo na vigência, então, das aulas presenciais, eu considero bastante interessante vocês mexerem, até porque hoje em dia tem muita coisa que pode, no futuro, ser substituída e é importante que vocês já estejam familiarizados, né, em questão de microscópio. Tá aqui, ó, eu selecionei um campo, só para mostrar para vocês, né, peguei essa imagem aqui, selecionei um, ampliei, coloquei aqui em cima, ó, musculatura lisa, e aí então vocês vão selecionar, vão marcar para mim os núcleos, o citoplasma, vão dizer as características desse tecido, o tipo de corte que vocês estão vendo, enfim, tudo que a gente trabalhou aqui nessa aula de hoje. Certo? Então, o tema de casa. E para quem quiser, né, considerando aí nossa pandemia, que ainda está aí, né, então eu achei esse artigo na internet, tá lá no PubMed, o link é free, então consegue acessar aqui, né, de casa também. E para quem quiser saber mais, né, ele não tem, é uma complementação à aula de hoje, ele envolve inclusive conceitos que vocês vão ver dentro da patologia, em relação a patologias musculares, né, que vocês talvez não viram ainda, mas é interessante, né, a gente vê que também o vírus aí também pode causar alguns tipos de alterações musculares, alguns tipos de patologia e como é que ele interfere. Então, isso é uma leitura complementar para quem desejar ampliar os conhecimentos nesse conceito e adiantar um pouquinho o que vocês vão ver ou estão já vendo dentro da patologia. E é isso. Muito obrigada. Apenas para informar, a Lisiane fez a aula em 47 minutos e 50 segundos. Ok? Muito obrigado, Lisiane. Você pode se desconectar, por favor, para a entrada do próximo candidato, ou da próxima candidata, melhor dizendo. Só